Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias para o texto dessa noite. Eu convido você que abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 14 até o verso 21. Efésios, capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Eu farei a leitura da passagem e convido você que acompanhe sua Bíblia, mesmo assentado, mas em reverência à palavra de Deus. Assim diz, Efésios capítulo 3, 14 a 21. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus excelso, dono de toda a sabedoria, que o Senhor nessa noite nos conceda o discernimento necessário para que possamos compreender a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com Teu Santo Espírito e abra nossos corações e nossas mentes, para que, ó Deus, sejamos transformados pela Tua palavra. Palavra esta que é viva, que é eficaz. Portanto, ó Deus, clamamos a Ti. Transforma-nos por intermédio da Tua palavra. E que assim nós, como filhos Teus, como Igreja de Cristo, possamos viver para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Cristo que oramos. Amém. Amados irmãos, nessa noite nós iremos meditar sobre o seguinte tema: uma igreja fortalecida. O assunto que está sendo tratado neste texto da carta, ou a partir deste texto, é os propósitos de Deus para a sua igreja. E é verdade que Deus tem propósitos para a igreja aqui na terra. Deus não formou a igreja, não colocou a igreja nessa terra para que viva sem propósito, viva sem um rumo, viva sem um caminho. Não, Deus tem um propósito para a sua igreja. Portanto, é necessário nós considerarmos que, para que uma igreja viva os propósitos de Deus para a sua vida, é necessário que essa igreja esteja fortalecida, primeiramente. Uma igreja que não está fortalecida, uma igreja que não está fortificada, arraigada no Senhor, ela não consegue viver os propósitos de Deus para a sua vida. Ela facilmente é levada de um lado a outro. Por isso, Paulo, neste texto que nós lemos, ele ora pela igreja de Éfeso. Antes de dizer a eles quais eram os propósitos de Deus para aquela igreja, ele ora pedindo para que Deus fortalecesse a igreja.
Ele diz que por essa causa ele se colocava de joelhos diante do Pai, rogando para que o próprio Deus concedesse àqueles irmãos fortalecimento. É uma verdade que a igreja de Éfeso estava profundamente mexida, porque Paulo estava preso, e ele era o fundador da igreja. Talvez eles estivessem desanimados, entristecidos. Portanto, o apóstolo Paulo, nessa carta, se coloca de joelhos, pedindo para que Deus fortalecesse aquela igreja. Se nós olharmos o contexto de algumas igrejas, há muitas e muitas igrejas, inúmeras igrejas, que fecham suas portas, que vão à lona. Há muitas igrejas que são levadas por ventos de doutrina porque não foram fortalecidas, não estavam fortalecidas. Portanto, queridos, uma igreja saudável, ela está arraigada, ela está fortalecida, fortificada, fundamentada no Senhor. E só assim nós conseguiremos realizar a vontade do nosso Cristo aqui nessa terra. Por que das 7 igrejas da Ásia Menor, as quais são escritas cartas lá no livro de Apocalipse, por que todas elas estão em ruínas hoje? Porque não foram fortalecidas no poder de Deus. Quando nós olhamos então para esta oração do apóstolo Paulo, nós vemos que ele faz 4 pedidos. 4 pedidos que vão demonstrar que são consequências de uma igreja fortalecida, que são primordiais para uma igreja fortalecida. Ele pede para que as pessoas daquela igreja fossem fortalecidas. Ele pede para que aqueles irmãos fossem plenamente habitados por Cristo. Ele pede, em terceiro lugar, para que aqueles irmãos compreendessem a importância da igreja. E, por último, que eles experimentassem o amor de Cristo. É sobre isso, então, que nós iremos meditar nessa noite. Como uma igreja é fortalecida. Ou quais são os sinais de uma igreja que está devidamente fortalecida. Então, em primeiro lugar, olhando para o verso de número 16, nós vemos que uma igreja forte, uma igreja fundamentada, ela possui pessoas fortalecidas. Veja o que diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecidos com poder. Para que nós, pessoalmente, sejamos fortalecidos com poder. E este poder aqui não é qualquer poder, irmãos. Este poder aqui é o poder inerente de Deus. O poder que faz parte do ser de Deus. É com este poder que a igreja é fortalecida. Que cada um de nós deve ser fortalecido. É o poder que Deus possui pela sua própria divindade. Mas este fortalecer de cada um de nós, ele é mediante um instrumento. E qual é este instrumento? É o próprio Espírito Santo. Porque ele diz: sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Ou seja, na nossa mente, nos nossos corações, na nossa convicção, na nossa alma, em todo o nosso ser, nós precisamos ser pessoalmente fortalecidos mediante o Espírito Santo de Deus. É verdade que por muitas vezes nós andamos desanimados com a igreja. É verdade que por muitas vezes nós andamos desmotivados, tristes, infelizes com a igreja. Talvez querendo até desistir de congregar ou desistir da caminhada cristã. E é neste aspecto em que muitos tentam se reanimar com diversas outras formas. Tentam se reanimar, se fortalecer suas mentes, seus corações com outros mecanismos e se esquecem do Espírito Santo de Deus. Porém, essa obra de Deus em nós é efetuada mediante o Espírito Santo. É Ele quem nos fortalece. O Espírito Santo habita em nós.
É Ele quem concede a cada um de nós as forças necessárias para que nós continuemos nessa caminhada, para que nós continuemos a viver o propósito de Deus para as nossas vidas, que é a glória dele mesmo. Portanto, uma igreja forte, ela possui pessoas fortalecidas, famílias fortalecidas, lares fortalecidos, laços fortalecidos. Uma igreja será doente uma vez que as pessoas também são doentes. Mas uma igreja é forte a partir do momento em que as pessoas também estão fortalecidas. Por isso Paulo ora pedindo o fortalecimento pessoal dos efésios. Mas em segundo lugar, uma igreja forte, ela possui pessoas plenamente habitadas por Cristo. E é o que vai dizer no verso de número 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo no vosso coração pela fé. E nós precisamos fazer duas considerações aqui. A primeira é que Cristo, Ele habita nos crentes. Então não tem como uma igreja ser fortalecida sem crentes verdadeiros. Isso é primordial, isso é básico, todo mundo sabe. É necessário pessoas convertidas realmente para que uma igreja seja forte. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo aqui não está falando necessariamente de conversão. Quando ele diz, habite Cristo no vosso coração pela fé, ele não está falando necessariamente de conversão. A ideia aqui é que Cristo deve habitar em todos os âmbitos da nossa vida. Sabe a doutrina do senhorio de Cristo? Cristo é Senhor, Ele é nosso Senhor. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Mas há muitos que dizem, Cristo não é Senhor sobre tal área. Sobre as outras, ok, mas sobre tal área da minha vida, não. Cristo não é Senhor. Portanto, a ideia desse texto é, Cristo deve habitar plenamente em todas as áreas de nossas vidas. A ilustração usada nessa carta para a igreja é que a igreja é um grande edifício em construção. A igreja é um grande edifício em construção. Este edifício está crescendo. Ele está crescendo para santuário, para se tornar o santuário de Deus. À medida que pessoas são acrescentadas neste edifício, pedras e pedras são colocadas, amontoadas, e esse edifício vai sendo construído. Portanto, a ideia de Cristo habitar no nosso coração pela fé, é que Ele deve habitar todos os cômodos deste edifício. Todos os cômodos. Não deve haver área alguma que haja reservas em relação ao Senhor Jesus, porque Ele é Senhor. Se quisermos viver fortalecidos pelo Senhor, se quisermos ter uma igreja forte, nós precisamos entregar todas as áreas de nossa vida ao senhorio de Cristo. Nós não podemos ter reservas em relação à entrega de nossas vidas ao Senhor Jesus. Não deve haver alguma área que Ele não ocupe, mas devemos ser habitados plenamente por Ele. Plenamente. Seja nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, no mais íntimo do nosso interior, Cristo deve habitar. Cristo deve ser Senhor ali. Cristo deve mandar ali. Isso fará com que nós vivamos a vontade dEle em todas as áreas, em todos os ambientes que nós estivermos. Porque é Ele quem nos governa. Portanto, se nós entregamos determinadas áreas da nossa vida a Cristo, nós iremos agradá-lo ali, porque faremos a vontade dEle ali. Seremos de fato testemunhas fiéis. É muito fácil para nós dizermos, aos domingos, cantarmos, declararmos através de cânticos e hinos, Cristo é Senhor.
Qualquer um tem uma grande facilidade de dizer isso. A grande questão é viver com o senhorio de Cristo em todas as áreas. Não devemos ter reserva alguma. Ele é Senhor. Crentes habitados plenamente por Cristo estão solidificados, arraigados em amor. E ele vai usar duas ilustrações para isso. No verso 17, dizendo: estando vós arraigados e alicerçados em amor, arraigados como uma árvore está enraizada, assim nós devemos estar arraigados no amor de Cristo, alicerçados, assim como o edifício tem os alicerces, assim nós devemos estar alicerçados no amor de Cristo. Cristo nos ama e nós devemos amá-lo. E se nós amamos Cristo, Ele é Senhor sobre nossas vidas. Portanto, uma igreja fortalecida possui pessoas que se entreguem totalmente ao senhorio de Cristo. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo. Não tenha medo de entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Na verdade, essa é a melhor decisão que cada um de nós pode tomar. Um dos fatores que nos sustém na vida cristã é o amor. O amor faz parte do fruto do Espírito, e aquele que não ama não conhece a Deus. Se nós não amamos Cristo, se o amor não está em nós, nós não conhecemos este Cristo. E amar nas Escrituras envolve entrega total. Devemos estar arraigados, alicerçados em amor. O terceiro pedido de Paulo para essa igreja: para que uma igreja seja fortalecida, além de ter pessoas fortalecidas, pessoas que se entreguem completamente ao senhorio de Cristo, deve possuir também pessoas que compreendem o que é a igreja. E é o que vai dizer no verso de número 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. Aqui é improvável que o autor ainda esteja falando de amor, porque ele vai falar de amor lá no verso de número 19. Portanto, é mais provável que neste verso de número 18, ele esteja falando sobre as dimensões da igreja. Ou seja, nós precisamos compreender exatamente o que é a igreja. Responda para si mesmo: o que é a igreja? Se eu chegasse para você hoje e perguntasse assim: o que é a igreja? O que me diria? O que é a igreja? A igreja é o templo aqui no Roosevelt. A igreja é quando a gente se junta para fazer culto. Será que é só isso que é a igreja? Como teremos uma igreja fortalecida se não temos pessoas que compreendem o que é a igreja? Veja que a ilustração de igreja nessa carta aos Efésios é que é um edifício, eu já mencionei isso. Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte: um edifício possui dimensões. Um edifício possui altura, possui largura, possui comprimento, possui profundidade. Portanto, nós precisamos compreender todas as medidas, todas as dimensões deste grande edifício que é a igreja. Como seremos igreja fortalecida se não entendermos o que é a igreja? E para auxiliar, ao longo dessa carta nós temos várias e várias menções do que é a igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas pecadoras que são salvas pela graça. Capítulo 2, verso 8. Igreja é uma união de pessoas diferentes com a barreira da inimizade quebrada. Capítulo 2, verso 14.
Igreja é a família de Deus, capítulo 2, verso 19. A igreja está edificada sobre Cristo, capítulo 2, verso 20. A igreja é um corpo e nós somos os seus membros, 1 Coríntios, capítulo 12. Depois leia a carta aos Efésios e vá anotando o que é igreja. Nós precisamos compreender corretamente dessa instituição colocada por Deus nessa terra. Precisamos compreender o que ela é para que sejamos fortalecidos e então vivamos o propósito de Cristo para a sua igreja. Cada crente, uma vez que compreendeu o significado disso aqui, deste corpo, que nós chamamos de igreja, ele deve abraçar as causas da igreja, ele deve amar a igreja, ele deve trabalhar em prol da edificação da igreja, sabendo a importância da igreja na vida de um cristão. Sabe por que muitos cristãos hoje desprezam a importância da igreja em suas vidas? Porque não entenderam o que é a igreja. Muito mais do que um ajuntamento, muito mais do que uma assembleia, a carta aos Efésios vai dizer que a igreja é a família de Deus, nós somos uma família. E aqui eu estou falando sobre a igreja universal, a igreja que está espalhada no mundo inteiro. A família é importante para você? Com certeza é, para cada um de nós. A igreja também é uma família. Amados, se queremos ser uma igreja fortalecida, precisamos ter pessoas que compreendam o que é a igreja. Qual a importância da igreja. E em quarto lugar, o último pedido de Paulo, na sua oração em prol dos Efésios, é que aquela igreja, que a nossa igreja, possua pessoas que experimentem o amor de Cristo. Verso de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para quê? Para que conhecer este amor? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A palavra conhecer aqui não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. Sabe por quê? Porque é impossível nós conhecemos o amor de Cristo por uma fé puramente racional. É impossível. O amor de Cristo é inexplicável. Ele é intangível. Mas nós podemos experimentar o amor de Cristo ainda que não o conheçamos, consigamos discernir completamente este amor. Portanto, o desafio é que nós experimentemos este amor. Conheçamos de forma experimental. Nós não precisamos entender o amor de Cristo para experimentar. Nós precisamos experimentar o amor de Cristo. Cristo nos ama, Ele ama a sua igreja com um amor inexplicável. Não há palavras que possam mensurar o amor de Cristo pela sua igreja. Portanto, a gente não precisa explicar. A gente precisa viver neste amor. Deus nos fez seres, Deus nos fez filhos, para experimentarmos o amor de Cristo. E a verdade é que muitos de nós já se esqueceram que amor é esse. Nós não somos mais tocados pelo amor de Cristo. Não estamos mais sensíveis ao amor de Cristo. Talvez fiquemos mais felizes por o nosso time de futebol que ganha do que ao falar da mensagem da cruz. Talvez fiquemos mais felizes em uma confraternização de família do que num domingo quando nos ajuntamos com a família de Deus. Isso porque abandonamos, nos esquecemos do que é o amor de Cristo, ou não estamos experimentando este amor no nosso viver. Muitas vezes somos completamente apáticos, frios.
não somos quebrantados por este amor. Porque, na verdade, o amor de Cristo nos constrange. Ele nos quebranta. Porque ninguém jamais nos amará com o amor do tamanho de Cristo. Uma igreja fortalecida necessita de pessoas que experimentem este amor. E há um propósito em experimentar. E é para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é o próprio Cristo, conforme Colossenses capítulo 2, verso 9. Ao experimentarmos realmente esse amor de Cristo, nós seremos tomados pela plenitude de Deus. É uma oração ousada? É uma oração ousada, mas é possível. É possível nós sermos plenamente tomados por Cristo. Nós precisamos buscá-lo. Precisamos meditar nas maravilhas de Cristo. Precisamos meditar no amor de Cristo. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento em nossas vidas. Medite sobre Cristo. E você verá que não há nada neste mundo que vale a pena pensar, senão no nosso Senhor. E por fim, uma igreja que está devidamente fortalecida, ela age. Nós vimos que uma igreja fortalecida tem pessoas fortalecidas, tem pessoas que se entreguem plenamente ao senhorio de Cristo, tem pessoas que compreendam o que é a igreja, tem pessoas que experimentem o amor de Cristo, e há uma consequência de ser uma igreja fortalecida. E qual é? Verso de número 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabe o que este texto está dizendo? Que uma igreja fortalecida é um instrumento de glória para Deus. A Ele seja a glória na igreja. Sabe o que indica isso? Instrumentalidade da igreja. A igreja fortalecida é um instrumento de glória para Deus. Não iremos glorificar a Deus na nossa vida eclesiástica se não estivermos devidamente fortalecidos. Mas uma igreja que assim o vive é um instrumento de glória para o nosso Deus e Pai. Diante deste texto, nós podemos tirar duas aplicações. E a primeira delas é: ore pelo fortalecimento da igreja. O apóstolo Paulo estava preso em cadeias. E lá no começo do texto ele diz: por essa causa me ponho de joelhos. Sabe o que ele estava fazendo? Orando. Nós oramos tanto pelos nossos próprios interesses. Oramos tanto pelas nossas vidas pessoais, ou por uma bênção que queremos alcançar. Mas qual foi a última vez que você orou pelo fortalecimento da igreja? Pelo fortalecimento da sua igreja, das igrejas da nossa região, das igrejas do nosso Brasil, das igrejas do mundo afora. Qual foi a última vez que você orou por isso? Precisamos nos colocar de joelhos e orar pela igreja, para que Deus conceda o fortalecimento mediante o seu Espírito. É muito fácil nós fazermos parte de uma igreja como membros, frequentarmos os cultos, participarmos das programações, mas abraçar essa causa, sofrer por essa causa, orar por essa causa de joelhos e derramar lágrimas por essa causa é um desafio que todos nós precisamos fazer. Ao se levantar, ore pela igreja. Antes de dormir, ore pela igreja. Coloque-se de joelho e ore pela igreja.
Veja como está a situação, o quadro das igrejas no mundo afora. Há igrejas que estão em quadros terríveis. E cabe a nós orar. Orar sem cessar. Pelo fortalecimento da Igreja de Cristo. E a segunda aplicação é: seja um crente fortalecido. Nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja influente, como os Tessalonicenses, em que o testemunho deles percorria pela região. Queremos, isso é o desejo de toda a igreja. Mas deve começar em cada um de nós individualmente. Portanto, se queremos uma igreja fortalecida, sejamos crentes fortalecidos. Sejamos crentes que compreendam o que é a igreja. Sejamos crentes que sejam plenamente habitados por Cristo, que se entreguem 100% ao senhorio de Cristo. Sejamos crentes que experimentem do amor de Cristo diariamente. Queridos, sejamos crentes fortes, crentes devidamente alicerçados, crentes devidamente arraigados, crentes devidamente fundamentados no nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos cumprir o nosso papel. Os filhos das trevas, eles não brincam no papel deles. Eles não brincam em serviço. Nós também não podemos. Precisamos levar a vida cristã a sério. Precisamos estar firmes para podermos ficar em pé contra as ciladas do diabo. E que assim, a igreja de Cristo seja uma igreja forte e viva os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Filho que entregou a sua vida no Calvário, para que nós agora pudéssemos fazer parte dessa igreja, deste corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fortes, bem alicerçados e arraigados em Cristo, para que, ó Deus, a igreja seja um instrumento de glória para Ti, que de fato nós cumpramos a missão que o Senhor nos concedeu nessa terra. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Tome as nossas vidas plenamente. E que assim, o Teu reino avance através de nós. E é no nome de Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados, que nós oramos. Amém.